Essa igreja entrou em um novo nível, irmãos. Ela não vai entrar, ela já entrou. Amados, Jesus está pronto para te tirar dessa situação. Jesus está pronto para lhe salvar. Jesus está pronto para lhe tirar dessa circunstância que está te envolvendo, te engolindo. Então não desista, não pare, não olhe para trás. É contigo agora, meu irmão. Se um homem pode ordenar a coisa de Deus parar, imagina as coisas do diabo. Que você tem todo poder e autoridade. Escassez, pare. Depressão, pare. Angústia, pare. Você não vai nascer mais sobre a minha vida. Eu declaro que a minha vida será como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito na presença do Senhor. Eu vivo pela minha fé, e fé fala. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui novamente. Estava conversando hoje no almoço com um general. Eu disse, como é que a pessoa prega depois de um general? Eu disse para ele, olha, eu acho que hoje de noite eu vou botar o povo para marchar. Porque foi a única coisa que o senhor não fez no culto hoje. Né? Ele riu, eu disse, porque pregar depois de uma palavra que nós recebemos nessa manhã é uma grande responsabilidade. Mas uma coisa é certa, a palavra ela não vem de homens, a palavra vem do Senhor, do seu Espírito, e o Espírito de Deus que está com ele, está comigo também. Então, eu decido confiar na unção, confiar no Espírito de Deus na minha vida, e me deixar ser canal dele, boca dele, nesse tempo, para recebermos tudo aquilo que ele quer para nós. Amém? Estávamos ouvindo esse louvor sobre velocidade e constância. Essa é a marca da nossa geração. Mas sabem, amados, que muitas vezes situações elas surgem para que você não venha a correr, e eu posso até dizer que você não venha nem a andar. Que às vezes algumas coisas elas surgem e que você deveria estar constante, andando em constância naquilo ali. De repente você, ao invés de estar andando perseverante, você começa a recuar. Ao invés de andar para frente e para cima, ou está parado ou andando para trás. Mas Deus não nos chamou mais para retrocedermos. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então a gente precisa estar hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Em que área, Lucerna? Em todas as áreas que nós sabemos que precisamos melhorar. Em todas as áreas que nós sabemos que o diabo vira e mexe e vem atacando naquilo ali. Então precisamos melhorar nas nossas emoções, precisamos melhorar no nosso corpo, precisamos melhorar espiritualmente, precisamos melhorar nas áreas que você sabe que o Espírito Santo sempre está sinalizando, naquilo que nós pensamos, de como nós nos comportamos, porque a gente tem que estar melhor amanhã do que nós estamos hoje. Mas eu percebo pelo Espírito que diante de algumas coisas que elas venham a surgir, algumas pessoas, e talvez você não se encontre nessa situação, mas você acolhe essa palavra, porque às vezes a gente não está naquela situação naquele dia, mas tem um certo momento que nós precisamos de uma palavra, e a palavra vai estar lá no bom depósito do nosso coração. E a percepção que eu tive, buscando no Senhor, naquilo que eu poderia trazer nessa noite, me veio a percepção que muitas pessoas, talvez que esteja até nos ouvindo, falando em nos ouvir, você pode compartilhar os links de todos os cultos que nós transmitimos aqui no YouTube, Verbo Natal, você pode compartilhar depois. Teve a palavra de hoje de manhã e de tantos outros cultos que nós sempre temos por aqui. E voltando, eu estava meditando em Lucas capítulo 5, sobre versículo 1, sobre a pesca maravilhosa. E como eu estava falando, veio a percepção no meu coração que tem algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo, que já lavaram as redes. Já lavaram as redes, já não sabe mais o que fazer, não consegue encontrar nenhuma possibilidade para voltar a ter o peixe. Aleluia. E muitas vezes
se encontra nessa situação. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Os pescadores lavavam as redes. Aqueles que tinham experiência, que sabiam como fazer, que pescador sabe pescar. Se fosse lucerna, lançando a rede, não tinha perigo de vir nenhuma piaba. Não tinha nem perigo. Era capaz de eu ser levada junto com a rede. Mas eram pescadores que estavam ali. A Bíblia ela é bem explícita quando diz: mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quem aqui entende de pesca? Eu não entendo muito, mas pela pouca experiência que eu tive de ver pescadores em alguns momentos que eu estava na praia, eu percebia que eles lavavam as redes porque eles estavam dizendo: não tem mais o que fazer aqui. Quando vinha peixe, está tudo bem, mas quando não vinha, e eles estavam lavando, me mostra que eles não iriam mais uma vez pescar, porque eles estavam lavando as redes, lavar para guardar, possivelmente. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão. Amados, esse versículo, como toda a palavra, ela é tão rica. Se a gente prestar atenção nos detalhes, a Bíblia diz que Jesus, ele estava assentado ensinando as multidões. O foco de Jesus naquele momento era o quê? As multidões. Havia uma necessidade, havia uma situação, mas Jesus estava ali sentado ensinando as multidões. Aí quando ele acaba de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eu não sei você, mas Beto é que ele gosta de dizer muito isso. Ele diz: eu gosto de entrar na história. De tanto ele falar isso, eu estou aprendendo a entrar na história também. Me parece que Jesus, ele estava ali assentado, pregando, ensinando para as multidões. E aí ele percebeu que havia uma necessidade. Ele percebeu que Simão, junto com os outros que estavam lá com ele, pescando, não tinha pescado nada. Percebeu que havia ali algo que precisava de uma intervenção que só ele poderia fazer. Que a habilidade e o esforço natural dos pescadores não estava trazendo resultado. Aí disse Simão, aí quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram os sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. E eu sei que aqui pessoas pregam sobre multiplicação, sobre milagre. Tem tanta coisa aqui boa que a gente pode aprender da parte do Senhor. Mas o que me chamou a atenção é que Jesus encontrou pescadores desanimados. Jesus encontrou pessoas que tinham trabalhado a noite toda e não estavam conseguindo pegar nada. Aleluia. Jesus encontrou pessoas em que tinham lavado as redes, que para mim tipifica que já tinha desistido. Aleluia. Que estavam cansadas, que estavam se sentindo frustradas e fracassadas, porque afinal de contas, aquilo que eles sempre faziam, que dava resultado, naquele momento não estava tendo resultado nenhum. Tem coisas, amados, que nós fazemos, temos resultados. Fazemos e temos resultados. E aí a gente fica acostumado em perceber que dá certo. Aí quando não dá certo, a gente, rapaz,
Como assim? Toda vida eu fiz isso e deu certo, e agora eu fiz e não deu certo? Agora, quando diz respeito a algo, queria trazer para eles o suprimento, porque peixe para pescador significa, tipifica o quê? Sobrevivência. Peixe para pescador significa vida. Peixe para pescador significa aquilo que eles não podem deixar de ter. Aquilo que faz parte da vida deles. O que é que faz parte da vida do pescador? Peixe. A vida do pescador gira em torno de quê? Do peixe. E aí eles se deparam sem peixe. Eles estavam, amados, frustrados. Eles estavam se sentindo um fracasso. Eles estavam olhando para eles e dizendo: rapaz, não adianta mais. Aleluia. E eu fiquei meditando, Senhor ministrando ao meu coração. Quantas vezes nós estamos lançando as redes e não estamos vendo resultado? Quantas vezes a gente tem feito tantas coisas e a gente não tem visto o resultado? E aí vem que tipo de sentimento? De frustração, de desânimo. Mas Deus nos chamou para andarmos em velocidade, em constância, em poder, em força e glória. E a gente já sabe de tudo isso. Mas a gente já lavou as redes. Em algumas situações é como que a gente dissesse: eu não tenho mais o que fazer. E nem adianta a gente dizer: eu não tenho mais o que fazer, já entreguei a Deus. Porque quem lava a rede e guarda a rede é porque não entregou a Deus. Porque quem entrega a Deus não lava a rede e guarda a rede. Quem entregou a Deus continua lançando a rede, mesmo quando não está vendo resultado. Aleluia. Ontem o pastor Jason pregando lá na Sou da Fé, ele deu um exemplo que eu achei interessante. Na verdade, o rapaz esse instrumento aqui é o quê? Fique tranquilo que eu não vou tocar não, viu? Show eu só faço em casa, né? Assim. Brincadeira, gente. Chique bicho pesado. Tem um instrumento mais maneiro, não? Vocês estão ouvindo som? Vocês estão ouvindo som? Mas se eu te disser que esse baixo ele está tocando, mas não tem som, mas está tocando. Você está ouvindo algum som? Está ouvindo algum som? Fazer um dó, né? Aqui é dó não, aqui é um ré. Pode ligar aí, por favor. Ligar aqui atrás, é? Que botão, minha gente. Espera aí, minha gente, espera aí. Liga aí. Eu estou tocando. Pronto. Não, eu estou tocando. Você está ouvindo? Eu estou tocando. Mas você não está ouvindo. E agora? Agora eu te pergunto, o fato de você não estar ouvindo o instrumento tocar, significa que ele não está tocando? O fato de você estar lançando as redes e não estar vendo resultado, não significa que Deus não está operando ali. Não significa que coisas não estão acontecendo no sobrenatural. Amém? Chega, Renan. Guarda aqui. O piso pesado. E ele deu o exemplo, ele não tocou não, né? Ele deu o exemplo só. Obrigado. Pastor Jason, o menino, o instrumento do baixo lá no culto, falhou. E ele falou, ele falou outra coisa lá. Mas aí na hora que aconteceu isso, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. E disse: filha, continue tocando. Muito forte no meu coração. Filha, continue tocando, mesmo quando você não está ouvindo a música. Continue tocando, mesmo quando você não está ouvindo o som. Continue tocando, mesmo que aparentemente ninguém esteja ouvindo o som do seu violão. Aleluia. Ou seja, continue falando, mesmo quando nada está acontecendo. Continue falando, confessando a palavra, mesmo quando tudo está parecendo que está contrário.
Continue falando, declarando a palavra, andando em cima daquilo que a palavra te diz. Mesmo quando as pessoas estão olhando para você, estão dizendo, não está acontecendo nada. Aleluia. Continue tocando mesmo sem música. O fato de você não estar ouvindo não significa que não existe um som. Existe, amados, um espírito da fé operando. Quando nós falamos, quando nós confessamos a palavra, quando nós agimos de acordo com o que a palavra de Deus diz, mesmo que ninguém esteja vendo, nem mesmo você ouvindo, há um som, há algo acontecendo que é o sobrenatural. Então nós não lançamos as redes, porque muitas vezes nós ficamos olhando para a nossa capacidade. Por que foi que os pescadores guardaram as redes? Por que foi que eles lavaram as redes? Porque eles olharam para eles. Eles olharam e disseram, aqui não tem mais. Ah, Luciana, eles olharam para o mar também. Para o mar, para o lago, sei lá. Eles olharam e viram que não tinha peixe. Aonde é, amados, que não existe peixe na água? Só se for um mar poluído. Mas o fato deles terem lançado as redes e não ter pego nada, não significa que não tinha peixe lá. Ei, o fato de você estar falando e aparentemente nada está acontecendo, não significa que coisas não estão acontecendo no sobrenatural. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Mas muitas vezes, pessoas elas lançam as redes e elas se cansam. E elas ficam frustradas. Frustração significa um sentimento que ocorre quando algo que era esperado não acontece. É quando você gera expectativa sobre algo e aquilo não acontece. Ou então acontece, mas não da forma que você idealizou. Alguns sinônimos de frustração: decepção, desapontamento, desencanto, desgosto, desilusão, insatisfação e insucesso. Agora eu te pergunto, como a gente vai andar em velocidade, em constância, em poder, em glória, em força, se sentindo decepcionado, frustrado, desapontado? Tem como, amados? Tem não. Aleluia. E eu anotei aqui que existem alguns tipos de frustrações. Existe aquela frustração que a gente tem conosco. A gente mesmo se decepciona, se desaponta com o que a gente faz, ou fez, ou com o que disse. Tem pessoas que elas ficam frustradas naquilo que fizeram ou que disseram. Não se perdoam. Ficam refém desse tipo de sentimento. Ficam desapontadas com elas mesmas. Ou seja, lavou as redes. Não tem mais como lançar. Ou então fica frustrada com outras pessoas. Confia em alguém e essa pessoa lhe desaponta. Quem nunca disse isso? Olha, eu nunca imaginava que essa pessoa poderia me decepcionar. Quem nunca? Aleluia. Todos nós em algum momento nós já falamos sobre isso. E eu fui ver na palavra, Moisés ele se frustra com o povo, a ponto que ele quebra as tábuas da lei. Ana se frustra diante da sua infertilidade e a afronta da sua rival, ela se frustra com isso. Elias ele vai para debaixo do zimbro, pedir a morte, tão grande que era a frustração daquele homem. José foi traído por seus irmãos com a idade de 17 anos, foi vendido como escravo para Potifar, foi preso, esquecido pelo amigo, pelo copeiro por 2 anos. Agora escuta isso, mas ele não se frustrou. Ele não se colocou nesse lugar. A frustração chega, a decepção chega, mas nós precisamos decidir, amados, não irmos para esse lugar. Amém? Porque quando uma pessoa ela fica nesse lugar de frustração, ela deixa de sonhar, ela deixa de acreditar, de planejar. Ela se isola, ela começa a ficar fria espiritualmente. A fé dela começa a enfraquecer, ela começa a ficar distraída. Ela fica sem ânimo para nada, inclusive de vir para a igreja. Ela não quer mais ter comunhão com os irmãos, ela não quer mais ler a Bíblia, ela não quer mais orar. Começa a se isolar.
começa a ficar fria espiritualmente, passa a ter medo. Uma pessoa frustrada é uma pessoa insegura. É uma pessoa que fica paralisada nesse lugar de insegurança, de medo. Aleluia. E às vezes, a gente fica insistindo em tantas coisas velhas, em coisas que não deram certo, que às vezes nós esquecemos do que temos. Um dia eu vi numa ministração de T.D. Jakes, tomara que eu esteja falando o inglês certo. Mas o general não está aqui, né, para corrigir meu inglês. Uma vez eu vi numa ministração dele, de T.D. Jakes, ele disse assim: não damos atenção ao que resta, porque estamos focados no que perdemos. Simão, eles estavam lá, né, eles tinham pescado, e eles estavam dando atenção ao que eles não tinham tido, eles estavam dando atenção ao que eles perderam, que foi uma pescaria, eles não conseguiram pegar nada. Que eles não estavam conseguindo dar atenção que aquele que poderia resolver todos os problemas dele estava ali de frente com ele, naquele barco. Escute uma coisa. Quando você fica muito focado naquilo que você perdeu, você vai deixar de usufruir do que você tem, que é o poder, a graça, a força de Deus na sua vida. Espírito de sabedoria, de clareza, de revelação para lhe tirar desse lugar e lhe levar de volta para aquela pescaria. Quando não damos atenção ao que resta, geralmente não damos atenção ao que resta porque estamos focados no que perdemos. E é nesse lugar, amados, que o diabo quer nos colocar. No lugar daquilo que nós perdemos, no lugar daquilo que não está funcionando na nossa vida, para a gente lavar as redes e cruzar os braços. E pensar, não tenho mais o que fazer. Mas você tem o que fazer. Aleluia. Quanto mais foco a gente fica dando no que nós perdemos, mais a gente vai perder. É como eu gosto de dizer, a gente fica gastando tanta energia com aquilo que a gente perdeu, ou com aquilo que a gente não dá jeito, e quando a gente precisa dar energia para resolver o que precisa resolver, não encontra. Aleluia. O diabo, ele fica o tempo todo mostrando o que você perdeu para matar o que restou. O diabo, ele fica mostrando o tempo todo o que você perdeu para matar o que restou. Você não pode ressuscitar o que morreu, mas você pode fortalecer o que sobrou. Tudo isso foi T.D. Jakes que falou, e eu peguei para mim e estou trazendo para a igreja. Nós não podemos ressuscitar o que morreu, mas nós podemos fortalecer o que sobrou. Aleluia. Aleluia. Lucerna, não tem peixe, mas tem rede. Lucerna, não tem peixe, mas tem rede. O que tipifica a rede para esses pescadores? A ferramenta de trabalho que iria trazer a provisão para eles. Qual é o teu dom, qual é o teu talento, qual é a ferramenta que você tem? Aleluia. Que vai trazer a provisão e tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Qual é a ferramenta? A rede era a ferramenta dos pescadores para ele ter vida. Agora a gente trazendo um paralelo para a questão espiritual, amados. Escuta isso. Quando nós não estamos usando a nossa rede, o nosso talento, o nosso dom, a nossa ferramenta, aquilo que Deus nos deu para a gente conquistar coisas, fazer coisas, nós estamos enterrando aquilo que Ele nos deu. E pessoas vão deixar de ser alcançadas. Porque não diz respeito a peixe, diz respeito a vidas. Não diz respeito a um cabelo que você arruma, diz respeito a uma vida que tem um cabelo que você arruma. Não diz respeito a um escritório, um balcão, diz respeito à pessoa que você atende por trás daquele balcão. Aleluia. Aleluia. Então nós somos chamados nessa noite para nós lançarmos a rede, porque existe um propósito divino
Que é o quê? Vidas. Lançar a rede ao mar para quê? Para a gente ter peixe para comer, encher o bucho e ficar saciado? Não. Lançar a rede ao mar para ter para nós e ter para o outro. Mas a gente fica muitas vezes envolvidos em situações, na decepção, na frustração, e dobra a rede e guarda a rede. Não se agarre naquilo que você perdeu, e sim no que você restou. Você pode perder o que sobrou por ficar lamentando o que perdeu. Aleluia. Às vezes nós estamos colocando todas as nossas forças em algo que perdemos, que quando procuramos para recomeçarmos, não encontramos. Apocalipse capítulo 3, versículo 2, a parte A diz assim: esteja atento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: esteja atento. Fortaleça o que resta. Aleluia. Fortaleça o que resta. Lucerna, não restou nada. Você é que pensa. Lucerna, não tem mais nada aqui. Eu estou frustrado, desanimado, desapontado. Não tem mais como sair de nada daqui. Você que pensa. Aleluia. Você pode, amados, recomeçar hoje. Já estou quase encerrando. Mas vamos voltar para Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa. O que foi que Jesus disse? Jesus disse: lance a rede novamente. Foi o que Jesus disse: volte a jogar a rede. Jesus disse: volte a jogar a rede. Lucerna, não tem mais o que fazer. Jesus está dizendo: volte a fazer o que você fazia antes. Aleluia. Porque diz respeito a vidas. Diz respeito a vidas. Eu não vou ler tudo, mas lá em Mateus capítulo 25, versículo 14, fala sobre os 5 talentos. Irmãos, quão é sério quando nós pegamos os nossos dons e os nossos talentos e nós enterramos. O Senhor, Ele chama de servo bom e fiel. Fiel no pouco e no muito iria colocar, porque Ele pega aquele talento que o Senhor deu para ele, aquele dom que o Senhor deu para ele, e faz alguma coisa. Será que nós estamos pegando os nossos dons e os nossos talentos, por conta das frustrações e das decepções? Nós estamos lavando os nossos dons e os nossos talentos, dobrando e guardando? Aleluia. O Senhor está dizendo: volta a lançar as redes. Volta a jogar as redes. Volta a jogar as redes. Aleluia. Aleluia. E quando esses homens, eles obedeceram o comando do Senhor. Porque, amados, você já parou para pensar que os peixes poderiam ter vindo de outra forma? Mas Jesus queria dizer para eles: olha, é com a mesma ferramenta que os peixes vão voltar para você. É com os mesmos princípios que os peixes irão retornar para você. Aleluia. Não é com uma rede nova, não é com uma ferramenta nova. Pronto, o Senhor podia dizer assim: lança o anzol. Não poderia? Mas o Senhor disse: volta a lançar, lança as redes. Ou seja, volta a pegar aquilo que você sabe fazer. Volte a pegar aquilo que eu lhe dei como dom e talento para a sua vida. E você vai ver o retorno. Ele não disse: vá pegar vá para um outro mar, pega uma outra rede. Ele disse: pegue o que você tem. Aleluia. E volte a lançar. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Como dom, como talento? O que você tem feito? Amados, você sabe que há diversidades. Aqui são várias pessoas que têm vários dons, vários talentos. E talvez a decepção, a frustração fez você ir para dentro da caverna. Mas o Senhor está te convidando a voltar a lançar as redes.
Você sabe. Aleluia. Não espere uma ferramenta nova chegar para você lançar e ter o retorno. O Senhor está dizendo: pegue o que você tem e volte a lançar as redes. E tudo isso, amados, diz respeito a vidas. Tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo natural, vai, como diz meu marido, reverberar para toda uma eternidade. Não é sobre uma pesca, não é sobre um peixe, não é sobre algo natural. É sobre algo natural que tem poder de eternidade, que tem um alcance para toda uma eternidade. Amém? Eu gostaria de chamar Daniel, meu filho. Eu nem combinei com o grupo de louvor, porque toda vida eu boto o grupo de louvor num estreito. Eu digo, vou fazer isso com os bichinhos hoje não. Como eu sei que Daniel, meu filho, sabe essa música, então eu pedi para ele vir e tocar voz, violão. Se os meninos quiserem acompanhar, beleza. Se não, não fica no estreito. Aleluia. A rede, ela se encheu. A rede, ela transbordou. O milagre foi tão grandioso que outras pessoas, elas foram beneficiadas com aquele transbordar. A obediência daqueles homens em entender que não, das outras vezes tinha sido esforço humano que tinha trazido os peixes para eles. E teve momentos que teve momentos que não teve. Mas dessa vez ia ser pelo um comando do alto. Aleluia. E o que foi que aconteceu? Vidas foram alcançadas, porque Jesus estava pregando para uma multidão. Você está comigo? Jesus não estava pregando para uma multidão? E aí operou aquele milagre? Quando a gente obedece à direção do Senhor, fazendo com aquilo que Ele nos deu, o que é preciso se fazer, pessoas são alcançadas. Pela nossa obediência. Pessoas foram alcançadas diante daquele milagre que Jesus operou lá naquele lugar. Mas por conta da obediência daqueles homens em seguir a direção e o comando dele. Lança as redes. Lança as redes. Aleluia. Continue lançando as redes e seguindo os comandos do Senhor. E sabe o que é que você vai ter como retorno? Diga aí, Lucerna, eu vou ter como retorno muito dinheiro. Eu vou ter como retorno carros, casas. Eu vou ter como retorno muitas roupas, muitos sapatos. Você vai ter como retorno vidas. Aleluia. Porque dons e talentos não diz respeito a coisas materiais. Dons e talentos diz respeito a coisas sobrenaturais. A pessoas serem alcançadas. Que você possa ter muita clareza. Que não se permita que a decepção e a frustração te coloque num lugar em que aquilo que você tem esteja guardado e não consiga alcançar outras pessoas. Porque tem pessoas que só você vai conseguir alcançar. Amém? Aleluia. Você pode ficar de Eu pé. vou lançar minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Você pode cantar isso? Eu vou lançar minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Aleluia. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, Escuta. tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles navegarem ao grande mar.
mais uma voz que se levanta e questiona. Trabalhamos a noite toda sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: pegue as nossas redes e lance ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: sob a sua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Você pode cantar isso? Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia. Vai, Daniel. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas ex, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse pra eles navegarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e questiona: trabalhamos a noite toda sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: pegue as vossas redes e lancem ao mar. Mas a voz que se levanta e responde: sob a tua palavra agora eu as lançarei. Canta. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Diga isso. Há muitas vidas a alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Ele pede almas. Pede almas. Aleluia, 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 aleluia. 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 Nenhuma frustração, nenhuma decepção, ela pode ser maior, amados,
Porque as vidas que precisam de mim, precisam de você. Ah, Lucerna, você não sabe como eu tenho andado frustrado e decepcionado comigo ou com o outro. Não, amados, eu não sei. Mas eu sei o alto preço que Jesus pagou pela sua vida. E esse alto preço foi pago pela sua vida e pelas outras pessoas que te cercam. E o diabo, ele quer te colocar nesse lugar de frustração e decepção para você não cumprir o propósito do Senhor para a sua vida. Existe um propósito divino para a sua vida. Aleluia. Existe um propósito divino para a sua vida. Ora, bacandash. E a frustração, a decepção, essa força que te puxa para baixo, ela não pode ser maior do que aquela força que te puxa para cima. Que é o Senhor te dizendo: eu estou com você para você cumprir tudo aquilo que eu chamei você para cumprir. Lucerna, não me decepcionei com líderes. Vai acontecer. Decepcionei com meu marido, com minha esposa. Vai acontecer. Mas Jesus, ele nunca te decepcionou. Nem nunca vai te decepcionar. Aleluia. E a gente é chamado para lançar novamente as nossas redes. Lançar as nossas redes. Lançar as nossas redes. Lançar as nossas redes. O que você pode fazer para que vidas venham a ser tocadas? Faça. Lança as redes. Volta a lançar as redes. Volta a usar as ferramentas que Deus te deu. Lança as redes. Lança as redes. Lança as redes. Lança as redes, lança as redes. Lança as redes, coisas que você fazia para que vidas fossem alcançadas. E você parou de fazer, volta a fazer, lança as redes. Lança as redes, lança as redes, aleluia. Lança as redes. Aleluia. Eu vou lançar as minhas redes, alma. Muitas vidas alcançar. Aleluia. Eu quero almas. É o que é mais precioso, amados. A nossa maior riqueza são vidas. E Ele pede almas. A nossa maior riqueza são pessoas. Para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. E Ele pede alma. Você consegue ouvir a voz do Senhor? Vou lançar minha rede ao mar. Oh, Rabacantash. Tenho vida de adorador. Ouço a voz do meu Senhor. E Ele pede alma. Aleluia. Eu vou lançar minha rede ao mar. Muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Aleluia. Ouço a voz do meu Senhor. Aleluia. Ele pede almas. E amados, escuta. Onde é que estão as almas? Em todos os lugares. Tem pessoas que vão para o Midway com o Huerto. Tem pessoas que vão para os hospitais. Tem pessoas que vão para as universidades. Tem pessoas que vão estar como Cleide lá com as clientes dela, atendendo as clientes dela. Você entende? Não existe um formato. O que existe são pessoas. Que a gente precisa deixar a frustração e a decepção no lugar que ela precisa estar. E focar os nossos olhos no que é mais importante para o Senhor, que são as vidas. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Vamos encerrar cantando novamente. Só esse refrão. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador.
ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar minha rede, amor, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Aleluia. Glória a Deus.